prazer estar aqui com os senhores, agradeço muito o convite. Como os senhores sabem, a Operação Lava Jato já vai 5 anos de existência, de trabalho. São 5 anos de trabalho. E no Rio de Janeiro, um pouco mais de 3 anos. E basicamente a diferença, a Operação Lava Jato do Rio de Janeiro, ela é uma decorrência, uma continuidade do trabalho de Curitiba. Então, o juiz federal Sérgio Moro, que cuidava dos casos da Lava Jato lá. Em Curitiba, o foco eram os contratos da Petrobras, né? Contratos mal feitos, indicações políticas viciadas, todo mundo já tem a perfeita noção desse objeto. No Rio de Janeiro, assumimos uma outra vertente, que era o próprio governo do Rio de Janeiro. Todos os governos estaduais do Brasil dependem muito do dinheiro federal, de ajuda de recursos da União. E esses recursos são direcionados com condições, são carimbados, assim dizer. Daí porque surge a competência da Justiça Federal para apurar malfeitos, eventualmente, com recursos de dinheiro que foi proveniente da União. O Rio de Janeiro recebeu uma infinidade de obras de grande porte, investimento de grande porte, nos últimos 10 anos, um pouco mais. Nós tivemos vários eventos esportivos internacionais, Copa do Mundo, Olimpíadas, Pan-Americano, Campeonato Pan-Americano e outros tantos eventos. E o país se comprometeu a construir uma estrutura importante de rodovias, de transportes, de comunicação, estádios, estradas e por aí vai. Nesse contexto, o país, em especial o Rio de Janeiro, recebeu muito aporte de dinheiro, muito investimento, um grande investimento estrangeiro. Lembro de uma época em que uma revista inglesa, inclusive, mostrava o Cristo Redentor decolando. Era um momento de pujança do Brasil, era muito bem visto como um destino para investimentos internacionais. Isso, maravilha. Se não fosse a presença de autoridades com, dizer isso de forma menos agressiva, mal intencionadas na liderança de órgãos públicos que recebiam naquela época grande quantia de dinheiro. Bom, feita essa diferenciação, então, Lava Jato Curitiba, Lava Jato Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, e isso já está sentenciado, já foi sentenciado, inclusive confirmada a condenação no Tribunal Federal de Apelação, na segunda instância. O então o ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, que é uma figura muito importante, não só como governador, em 2 mandatos, mas também foi senador da República, era já um político estadual muito conhecido, deputado, enfim, foi condenado em 2 instâncias por pertencer a uma organização criminosa, inúmeros atos de corrupção e também lavagem de dinheiro. Na verdade, a grande corrupção sempre vai estar atrelada ao sistema financeiro, à lavagem de dinheiro, porque ninguém pratica corrupção por esporte, ninguém pratica crimes por hábito, simplesmente. Sempre para acumular riqueza, em algum momento a ideia é branquear esse dinheiro, né? Lavar esse dinheiro, distribuir entre os seus familiares e promover sucessivas reeleições em cargos públicos e continuar assim a sanha criminosa, vamos dizer, uma vida de uma pessoa que tem a mente de um pouco. Então aquele momento foi um momento econômico para o Brasil, Rio de Janeiro, muito importante, mas foi mal aproveitado nesse sentido. Havia ali a matéria-prima ideal para que atos de corrupção fossem praticados.
Hoje no Brasil, a Lava Jato representou para os próprios brasileiros uma mudança de paradigma, porque, em resumo, em uma frase, diante de uma investigação da Lava Jato não há pessoas importantes, não importa quem seja. E pessoas foram tratadas de uma forma igual, de uma forma isonômica, igualitária. Se tem mal feito, você vai ser responsabilizado. Se o caso é grave, é vultoso, o prejuízo aos cofres públicos é importante, se você faz parte de um esquema criminoso sofisticado, você merece talvez uma prisão, por exemplo. E isso precisa ser explicado porque existe no Brasil ainda, de uma forma muito minoritária, isso está acabando, mas ainda existe a ideia de que não se justificaria prisão, por exemplo, que é a medida mais extrema de um juiz criminal, mais temida por quem pratica um crime, não se justificaria em casos em que não há violência física, né? Não há ameaça física contra a vítima. O que me parece, como eu digo, isso está mudando muito, e me parece errada essa visão, porque é preciso ver o crime de corrupção na extensão, não só na prática em si do ato, na assinatura de contratos, que é tudo muito limpo, né? Feito em escritórios, online, às vezes, transferência de dinheiro internacional. Não há nenhum tipo de ameaça real, física a alguém. Mas é preciso olhar na ponta, na consequência desse tipo de crime, o mal que ele faz para quem mais precisa do dinheiro público. Falar em necessidade de acesso ao hospital público aqui nos Estados Unidos talvez tenha uma percepção, tenha um sentido. Mas falar disso num país mais pobre, onde a população depende muito da ajuda do Estado, isso tem uma relevância enorme. Então, é possível dizer, sem estar exagerando, que um corrupto consumais, sistêmico, um governador corrupto, que retira o dinheiro que ia para o hospital, que retira o dinheiro da segurança pública, ele está matando pessoas na fila do hospital, ele está matando pessoas nas comunidades carentes onde não há esse serviço público, simplesmente não existe. Portanto, é com essa visão de quem está lá na nossa realidade que a gente precisa avaliar a gravidade do crime de corrupção. E para vocês terem uma ideia de como isso às vezes é difícil compreensão, ou é má fé mesmo, que alguém quer enganar outro, enfim. Um deputado federal, há poucos meses, dizia em rede nacional que o problema do Brasil é que não se discutiam as organizações criminosas, se discutiam apenas corrupção. Como se corrupção não fosse um crime muito grave, praticado inclusive por organizações criminosas. A sociedade tem o direito de acompanhar o que está sendo feito, o que está sendo apurado, quem foi o responsável por esses crimes, que eu não quero eventualmente votar nele. Outra coisa, o que a justiça está fazendo para recuperar o dinheiro que foi roubado, desviado? Essa é uma preocupação muito grande também que nós temos na Operação Lava Jato. Bom, isso realmente é uma mudança de mentalidade. Com o aperfeiçoamento da legislação brasileira, que permitiu acordos de colaboração premiada, o acusado confessa a prática do crime, confessa outros ilícitos, outras pessoas envolvidas que ainda não foram alcançadas, devolve uma boa parte do dinheiro roubado e por aí vai, em troca de algum benefício. Muitos esquemas ilícitos vieram à tona. Então, nos últimos anos, a gente se acostumou que quase toda semana, quinzena, tinha uma novidade, um escândalo novo acontecendo. E isso que tem aparecido são só os fatos relativos à primeira instância, porque os assuntos relativos às instâncias superiores têm um ritmo diferenciado e então não tenho eu autoridade para mencionar.
Uma palavra sobre as empresas. Como eu tenho impressão, como tenho visto os investidores diante da realidade que vai se impondo no Brasil. Hoje em dia, existe uma preocupação muito maior em tornar efetivos os programas de compliance, por exemplo. Há muitos anos já se fala em compliance no Brasil, mas isso era só uma portinha na empresa, era uma porta, um título, e com pouca efetividade. Hoje em dia, as empresas já percebem a importância de ter um programa efetivo que permita uma defesa da instituição no futuro se for acionada por um mau feito de um empregado, de um executivo. Olha, nós fizemos tudo que foi possível, mas infelizmente esse executivo aqui, ele agiu de uma forma extraordinária e acabou envolvendo a empresa. Por quê? Uma atuação forte da justiça, que vai em busca dessas empresas, de seus ativos, acaba trazendo para as próprias empresas a preocupação de contabilizar nos seus orçamentos o custo da corrupção. A ideia, que pessoalmente me agrada a ideia de que o trabalho da justiça passe isso para o meio econômico, é que a corrupção se torne uma atividade cara, que ela não vale a pena, que não seja rentável. Então, não é só 10% a mais que vai pagar para o agente público. Se você for pego, você vai ter o seu nome, a sua marca exposta numa operação que tem credibilidade. Seus ativos serão bloqueados e, enfim, você vai pagar muito caro por isso. Então a ideia é essa, que não valha mais a pena a prática da corrupção, porque isso vai possibilitar uma concorrência em condições igualitárias. There can be no doubting for even a moment that what Brazil has achieved in terms of transformation in the last 5 years, in terms of new law, regulation, active enforcement, and evolution of compliance culture and commitment to complying with laws, it is nothing short of remarkable. And not only is it remarkable, but if we were to go back in time to 5 years ago, I think we would be hard-pressed to find anybody who would have thought this was possible. I remember vividly being in Brazil in the months leading up to the adoption of Brazil's Clean Company Act. And there was complete and utter conviction that Brazil would not adopt an anti-corruption act. And sure enough, after riots in the streets and other relevant developments, that became the law of the land. And the conversation very quickly moved from Brazil will never have an anti-corruption law to Brazil will never enforce its anti-corruption law. And of course, as all of us in this room know, it was only minutes later that senior politicians and executives and business persons were being arrested and imprisoned, and companies were making the decision to cooperate, to enter into leniency agreements, to pay substantial resolutions relating to misconduct in Brazil, both to Brazilian authorities and to other authorities around the world. And our firm has had the opportunity of working on a number of those extremely large investigations and multilateral coordinated resolutions relating to the misconduct of the investigations. And this is not to say for even a moment that everything has been perfect and gone the way we would like it to go, right? There have been challenges, there have been obstacles, there have been instances where things were not as transparent as one would have hoped, or where politics seemingly got in the way of enforcement, or where there were different incentives at play that caused outcomes that maybe were not the preferred outcomes. And
that is to be expected. That is part of life, that is part of how things go. But it's important by way of introduction to acknowledge that what's happened in the last 5 years in Brazil is remarkable. And as the judge noted, it is in fact been a model for other countries and their enforcement authorities in Latin America who are looking to Brazil as how to wake up, how to adopt a new law and enforce it aggressively.